Olá, você está no canal Cova dos Leões. Eu me chamo Felipe Lemos e hoje nós iniciamos a nossa aula de número 2 sobre escatologia e apocalipse. Se você não assistiu a aula de número 1, eu convido você a assim fazer. As aulas serão progressivas, uma aula depende da outra. Portanto, se você não assistiu a aula de número 1, pause esse vídeo, assista a primeira aula de número 1 e quando você puder, tiver o seu tempo aí, assista a aula de número 2, ok? Pegue a sua Bíblia, se assim você a tem, eu estou com ela no meu colo aqui. Pegue os seus apontamentos, a sua caneta, o seu papel. Isso é importante. O nosso cérebro ele grava de muitas formas. Ele grava não somente pela vista, mas quando nós anotamos, quando nós estudamos, tudo ajuda como estudo e como métodos de memorização para quando nós meditarmos na Bíblia, nós lembrarmos. Nós vamos ficar algumas aulas falando a respeito de escatologia antes de adentrarmos ao livro de Apocalipse. Você sabe o que é escatologia se você viu a aula de número 1, certo? Hoje nós vamos tratar do sermão profético, os tempos finais ditos por Jesus em Mateus no capítulo 24, que é considerado por muitos estudiosos como o pequeno Apocalipse, onde Jesus vai falar sobre sinais que mostram que o fim está próximo. Agora, a pergunta que eu começo essa aula e que já vai abrir o entendimento de muitas pessoas é a seguinte: será que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós temos visto a Terra gemer, literalmente. Temos visto catástrofes como nunca aconteceu. Vimos em 2019, 2020, essa pandemia que dizimou muitas pessoas. Vimos agora, há poucos meses atrás, uma catástrofe sem precedentes no nosso Rio Grande do Sul e que agora, neste mês, está acontecendo algo semelhante em locais, em estados americanos, enchentes nunca vistas. Temos visto proliferação de terremotos, de maremotos, de tsunami, de anomalias magnéticas no campo da Terra. Será que isso mostra que Jesus está às portas? Quando começou o tempo do fim para Deus? Você sabia que a Bíblia dá essa resposta? Sabe quando começou no cronômetro divino que Deus disse, startou, começou o final dos tempos? A Bíblia dá essa resposta. Anote aí, Hebreus no capítulo 1 e o verso do número 1 está a resposta. Em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: antigamente Deus falou através dos seus profetas. Quem eram os profetas do Antigo Testamento? Eram homens que eram levantados e usados por Deus para profetizar sobre o futuro. A maioria das vezes, o futuro da nação de Israel, se continuasse, por exemplo, nos seus pecados, o que aconteceria, mas também muitos profetas foram profetas messiânicos, que 500, 600 anos antes do nascimento de Jesus, já profetizavam que viria o Salvador, que já falaram sobre Jesus com detalhes surpreendentes. Numa outra oportunidade, nós podemos tratar sobre isso. Apenas lembrando que eu acredito que existem profetas nos dias atuais, que Deus levanta profetas, mas o verdadeiro profeta, aquele que se diz ser profeta, ele não pode errar em suas profecias, porque o profeta pode usar da sua carne, da sua pecaminosidade para falar em nome de Deus, e isso é muito perigoso. O profeta tem que acertar em todas as suas profecias. Por isso que Nostradamus não é considerado um profeta. Muitas coisas do que ele falou, com seus métodos, ele realmente acertou. Agora, uma grande parte ele errou. Quando nós vamos no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento da Bíblia, diz que uma das formas de saber como reconhecer o verdadeiro profeta é através do que ele profetiza em nome do Senhor. Se não se concretiza, não é considerado um verdadeiro profeta de Deus. Então, tomemos cuidado em relação a isso. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1 diz assim: antigamente Deus falou através dos profetas. Agora, nestes últimos dias, Deus tem falado através do seu Filho, que é Jesus Cristo. Então, quando é que começou o start no calendário divino dos últimos dias? Hebreus capítulo 1, verso 1 dá a resposta. Quando Jesus veio a esta terra, começou o fim dos tempos. Então, nós já estamos vivendo o fim dos tempos há mais de 2020 anos. Só que isso vem cada vez mais aumentando, cada vez mais nós estamos próximo da vinda de Jesus Cristo,
baseado no que nós vamos ler, por exemplo, hoje em Mateus no capítulo 24. Então, se você tem a sua Bíblia, abre em Mateus capítulo 24, pega essa canetinha, as suas anotações e vamos começar. Nós vamos fazer uma exegese textual. O que é exegese textual? Nada mais é do que uma boa e sadia interpretação bíblica. Toda interpretação bíblica tem que ter o seu contexto, o seu pós-texto, para não virar uma heresia. Eu posso pegar textos isolados da Bíblia e falar, fazer uma mixórdia, como você fala, e enganar muitas pessoas. E aí, todo mundo que faz isso vai ter o verdadeiro juízo e merecido por Deus no momento devido. Pois bem, Mateus no capítulo 24, ele começa dizendo o seguinte. Mateus tem vários versículos, se eu não me engano são 50 versículos, Mateus 24. Mas nós vamos estudar nessa aula 2 até os 15 primeiros versos. O primeiro verso diz assim: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava com seus discípulos, ele mostrou as construções e ele disse para os discípulos: vocês estão vendo essas coisas? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso eu fico imaginando como os discípulos devem ter se apavorado na hora, porque isso era algo inimaginável. Na realidade, no passado, o Templo de Salomão, um templo suntuoso, muito grandioso, havia sido construído, foi destruído. Agora havia esse templo na época de Jesus, chamado Templo de Herodes, que era um templo muito bonito. Era o máximo da adoração ao Deus daquela época. Era o templo que havia em Jerusalém. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu, ele nos conta que esse templo vindo, olhando de cima, era uma imagem literalmente que representava o próprio Deus, parecia o céu, o paraíso, de tanto ouro e mármore que tinha no templo, que parecia até uma montanha nevada, de tão lindo e suntuoso que era o templo. Agora imagina Jesus chegando para os discípulos e dizendo: não sobrará pedra sobre pedra neste templo. Imagina como os discípulos reagiram a isso, não é? Talvez isso, e possivelmente isso aconteceu, em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito e também o Vespasiano, eles cercam Jerusalém, e a história conta, Joséfo na história dos Hebreus, Antiguidades Judaicas, livros que eu tenho aqui, livros muito bons na questão da historicidade do povo judeu, conta que eles cercaram Jerusalém durante alguns meses. E imagina cercando uma cidade, nós pensamos primeiramente o quê? Ninguém entra, ninguém sai, consequentemente comida não entra e comida não sai, né? Diz que a fome começou a assolar tão grande em Jerusalém que o povo, não tendo mais o que comer, começou a comer as suas próprias vestimentas e o que via pela frente. Pedaço das suas sandálias, pedaço dos seus cintos, e que, infelizmente, ocorreu inclusive casos de canibalismo entre pessoas que tiveram que matar os seus próprios familiares pela lei da sobrevivência. Olha que coisa triste, né? Foi algo tão grandioso que o próprio Flávio Joséfo conta que quando Jerusalém foi invadido pelos generais Tito e Vespasiano, a morte foi tão grande que os cavalos não conseguiam ficar em pé, escorregavam porque as ruas estavam tomadas de sangue. E olha como a Bíblia sabe, nos Salmos de número 79, anote aí, Salmo 79, verso 1, verso 2, o verso 3 também. Olha, há tanto tempo atrás já havendo uma profecia sobre o que iria acontecer. Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos por alimento às aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água, olha que interessante, o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhe desse sepultura. Diz que eles entravam e que terminou a madeira na região de tantos cristãos que foram crucificados. Tamanha carnificina. Diz que a madeira, as árvores ao redor foram devastadas porque não tinha mais galho para tanta cruz que foi feita neste momento. Então imagina Jesus falando isso para os judeus. Parecia algo inigualável, algo difícil de se acreditar. Pois bem, aí Jesus continua dizendo, por quê?
Porque Jesus estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos, e aqui eu estou no verso de número 3 do capítulo 24 de Mateus, e os discípulos indagam Jesus dizendo: Mestre, diga para nós quando vão acontecer e qual sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos. Então aqui começa propriamente dito a nossa aula. Quais os sinais que mostram que Jesus está próximo de vir? Sabemos que desde a sua vinda a esta terra, no calendário divino, foi startado o início do fim dos tempos. Agora, olha que interessante. Jesus começa a dizer: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal que Jesus fala é exatamente isso. Pessoas que a partir dele se levantariam e dizeriam que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, que é o próprio ungido. Se você não sabe, o que significa Jesus, o Cristo? Cristo é uma palavra grega, Christos, que tem a mesma no hebraico, que é Mashiach, Messias, ou ungido. Portanto, Mashiach, que é Messias, ungido, no Antigo Testamento, no hebraico, é a mesma tradução de Cristo, Christos, no Novo Testamento, portanto, grego. Grego, Novo Testamento, hebraico no Antigo Testamento, as duas têm a mesma tradução. Portanto, Cristo é a mesma tradução que Mashiach, os dois significam ungido. Então Jesus diz, tem muitos que se levantarão dizendo que são ungidos. Por exemplo, levantou-se em Jerusalém, não muito depois daqueles dias da invasão de Tito e Vespasiano, um homem chamado Bar Koba, isso é contado nos livros da história, dizendo ser o Messias prometido, o Messias que havia sido ungido, e juntou uma grande quantidade de pessoas contra o Império Romano. Foram literalmente dizimados. O que se dizia Messias foi dizimado pelo Império Romano, e assim nós temos visto muitas pessoas ao longo da história dizendo serem o próprio ungido, o próprio Messias. Tivemos há pouco tempo um colombiano aí que dizia ser chamado Jesus Cristo Homem, que acabou falecendo de câncer hepático, e vai culminar com o homem do pecado, que é o anticristo. Nós teremos uma aula falando só sobre o anticristo. Dali falaremos e tiraremos muitas coisas importantes a respeito disso. Então, o primeiro sinal é o seguinte: cuidado, porque virão falsos cristos, falsos ungidos, falsos messias, dizendo ser o próprio Deus, e com isso enganarão a muitos. E Jesus continua dizendo: e vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerras, fique atento e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. E ele continua dizendo: nação contra nação e reino contra reino. Desde que Jesus falou isso, antes dele falar já acontecia, mas desde que ele falou, olha quantas guerras que têm acontecido ao redor do mundo. Nós tivemos, na Segunda Guerra Mundial, quando boa parte, milhões de judeus foram dizimados, e não somente isso, quantas guerras ao redor do mundo inteiro. Nós estamos vivenciando atualmente uma guerra entre Rússia, entre Ucrânia. Estamos vivenciando uma guerra que pode escalonar para algo muito pior entre Israel e entre Irã. O Irã e o Hezbollah para atacar Israel, e os Estados Unidos já olhando como aliado de Israel, e nós vemos a China, a Rússia como aliado do outro lado, e as nações se movimentando. Então tudo está caminhando para, num futuro, eu creio, muito próximo, se tornar um caos, porque o mundo precisa estar num caos para que um falso salvador suba. Este falso salvador vai ser o anticristo, que nós vamos tratar, e venha trazer solução para a terra e seja adorado como um Deus. Portanto, nós temos visto nação contra nação, guerras e rumores de guerras, mas o que Jesus disse? Isso precisa acontecer, isso ainda não é o fim. Por isso que eu tenho eu sou muito contra essa escatologia de jornal, que todo dia sai uma coisa no jornal, eu já digo, olha aqui, ó, escatologia, ó, escatologia. Não, 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 não. Nós estamos há mais de 2020 anos vivenciando estas coisas. Só que daqui a pouquinho Jesus vai dar um toquezinho que vai fazer toda uma diferença. E Jesus diz assim: haverá fomes, terremotos em vários lugares. Não é isso que nós estamos vivenciando? Quantos
terremotos, maremotos, tsunamis que devastaram locais e regiões que estão acontecendo, a terra cada vez gemendo mais. É interessante que quando nós vamos no sermão profético falado por Lucas, ele acrescenta e muitas pestes. Olha que coisa interessante. Você parou para pensar, nós tivemos muitas pestes ao redor do mundo, nós tivemos a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola. Agora, olha que coisa interessante, em 2019, quando apareceu o Covid-19, que se espalhou pelo mundo em 2020 e infelizmente dizimou muitas pessoas, você sabia que foi a primeira pandemia que atingiu o mundo inteiro? Essas outras todas foram localizadas em regiões do mundo que passou um pouco para regiões vizinhas. Agora, a Covid-19 foi a primeira pandemia a nível global. E isso foi um sinal muito grande, certo? Então nós estamos vivenciando isso. E Jesus diz, porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Olha que coisa interessante. Aqui, dores é uma expressão que no grego literalmente remete às dores de parto por uma mulher. Aqui vai abrir o nosso entendimento de uma maneira muito interessante. Por quê? Quando é que a mãe sabe que o seu filho vai nascer? Quando as dores de parto começam a ficar mais intensas. Quando as contrações começam a aumentar, o que você sabe? Que o filho está para nascer. Eu tive isso literalmente, não na pele, porque quem sentiu foi a minha esposa. A nossa filha, a Sofia, ela era para nascer numa sexta-feira. E na quarta-feira, a minha esposa começou a ter contrações. Ela estava em outra cidade, né, que é onde ela ia ganhar a nossa filha, e ela me ligou, eu nunca me esqueço, numa quarta-feira, meia-noite, dizendo: eu não aguento mais de dor, as minhas contrações estão muito fortes, a Sofia está chegando. Mas graças a Deus ela chegou com saúde, é uma bênção muito grande nas nossas vidas. Então, como é que uma mãe sabe? Da mesma forma, Jesus utiliza uma mãe, as contrações da mamãe, mostrando que quando isso começasse a se repetir de uma forma mais intensa, significaria que ele estava às portas. E é isso que tem acontecido. Desde o seu palmilhar sobre a terra, tem aumentado catástrofes ao redor do mundo inteiro. As armas de guerra têm ficado cada vez mais específicas. A ameaça de uma bomba nuclear, de armas nucleares por aí afora, tem levado nações a, né, literalmente ao pavor. Então nós temos visto que a cada ano as contrações do mundo estão aumentando de forma vertiginosa, mostrando que estamos vivendo o tempo do fim. Mas Jesus diz: todas estas coisas são o princípio das dores, certo? Então, cuidemos. Agora, quando Jesus continua dizendo: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Olha outra característica dos fins dos tempos que Jesus diz: perseguição aos cristãos. Por que os cristãos? Porque ele diz: por causa do meu nome. E isso realmente aconteceu. No cerco em Jerusalém, em 70 depois de Cristo, como eu falei, faltou árvore de tanto mártires crucificado. Eu faço uma pergunta para você que tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. A pergunta que eu faço: você se considera uma testemunha de Cristo? Talvez você diga sim. Ok. Você sabe o que significa a palavra testemunha, da onde vem essa expressão? Testemunha é uma palavra que vem do grego mártir, marturios, que vem a palavra mártir. Então, mártir, literalmente, no grego, é de onde sai a palavra testemunha. Então, você que se diz testemunha de Cristo, você que diz viver por Cristo, esteja preparado também para morrer por Ele, se assim for necessário. Eu tenho aqui 3 livros. Separei 3, eu tenho mais livros sobre isso, mas eu separei 3 livros que falam sobre isso. Por exemplo, o clássico pela CPAD, a Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o Livro dos Mártires. Este é um livro muito robusto, talvez o mais completo deles, que fala ao redor do mundo inteiro, mártires cristãos, literalmente testemunhas de Cristo,
mártires de Cristo que deram a sua vida e não negaram o nome, que foram odiados, cumprindo a profecia que Jesus aqui fala. Temos também mais a nível romano, né, os mártires do Coliseu, também pela CPAD, né, um livro bom também de ser lido, e tem também um mais simples, O Espelho dos Mártires, né, aqui para não dar o reflexo, que também é um livro bem grande, já está até velhinho esse meu livro, eu comprei há bastante tempo, são 400 páginas, mas nada como, né, o livro dos mártires, que mostra as formas mais terríveis que os cristãos foram crucificados e não negaram o nome de Cristo. Agora eu vou falar para você um dado alarmante. Você diz, bah, como eles sofreram no passado, né? Mas você sabia que nos estudos recentes que saíram, por exemplo, da Portas Abertas, diz que o século XX foi o século de maior perseguição aos cristãos desde os tempos e as medições, que o século XX foi o século mais sanguinário, onde mais houve perseguição de cristãos. Nos nossos dias, milhares e milhares de pessoas estão cumprindo essa profecia de Jesus. Nós aqui no Ocidente, nós ainda temos uma aparente liberdade, que eu creio que muito em breve a tendência é começar a fechar o cerco para nós também, porque nós vamos precisar passar por uma provação para ver se realmente nós somos testemunhas, somos mártires de Cristo. Não necessariamente nós vamos ter que morrer todos por causa disso, mas talvez alguns de nós tenham que passar pela morte. Agora, os nossos irmãos do Oriente, nos países de cortina fechada, como muitos países árabes, como muitos países da China, como muitos países da Coreia e por aí afora, eles literalmente não conseguem se reunir. Existem as igrejas estatais, que são aquelas igrejas que são controladas pelo Estado, tudo bem, mas grande parte estão debaixo da terra, se reunindo em locais subterrâneos. E ali, irmãos, qualquer coisa, um pedacinho de uma Bíblia que eles têm, já é motivo de grande alegria. Quando nós pegamos testemunhos, né, nos subterrâneos de Deus, Richard Rembrandt, quando nós pegamos o prisioneiro lá na Rússia, pegamos testemunhos, e eu tenho alguns livros disso, nós vemos, eu particularmente me sinto miserável quando eu leio esses testemunhos, porque a gente pensa, será que nós daríamos a nossa vida a Cristo se viesse uma perseguição dessa? Você já parou para pensar? Eu soube há pouco tempo atrás um testemunho impactante de uma família que morava nesses países de cortina fechada e entrou uma família composta, se eu não me engano, de 2 filhos, a mãe e o pai, e entraram um grupo de contra-cristãos e amarraram os filhos, bateram nos filhos, tudo na frente do pai, para o pai poder olhar, e enquanto eles batiam nos filhos e seguravam o pai, a mãe foi estuprada por 8 homens. E enquanto ela era estuprada, ela pegou forças e gritava para o seu marido dizendo, não negue a Jesus, não negue a Jesus, porque os homens diziam para ele, nega a Jesus que nós soltamos o teu filho e soltamos a tua mulher. E ela gritava, não negue a Jesus, porque ele é tudo que nós temos na nossa vida. Isso sim são verdadeiros cristãos dispostos, né, a largar tudo e dar a sua vida por Cristo. E Jesus profetizou que isso aconteceria como sinal do fim. E aí no verso 10 ele diz, nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É isso que nós estamos vivendo, irmãos. Vivendo épocas de escândalos em todos os sentidos, escândalos, infelizmente, muitos no meio da igreja, escândalos no mundo. Pode ver, a família está cada vez mais sendo atacada, a família está cada vez mais sendo colocada como um vilão. Você parou para pensar sobre isso? E começam a se odiar um aos outros. Nós estamos vivendo uma época realmente onde matar virou simplesmente um número. Você pode pegar em guerras, mortes, morreu 1000, morreu 2000, morreu 5000. As pessoas, a vida, pessoas criadas por Deus, literalmente acabam virando números, e isso é muito triste. E olha que interessante que Jesus diz, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Você parou para pensar o que Jesus fala aqui? Não de pessoas que vão dizer que são deuses. Jesus começa dizendo pessoas que vão dizer ser o próprio Deus. Aqui Jesus diz sobre falsos profetas. Pessoas que vão se levantar
e dizer em nome do próprio Cristo para fazer isso e para fazer aquilo, mas vão enganar o povo. Por quê? Porque nos falta leitura, conhecimento, entendimento da Bíblia. E quem não lê a Bíblia, quem não estuda a Bíblia, é presa fácil para esses falsos profetas que diz: vamos seguir o caminho. E geralmente esses falsos profetas, eles falam profecias que contradizem a Bíblia. E como contradizem a Bíblia e as pessoas, boa parte delas não conhece a Bíblia, acaba indo pelo caminho do erro. Então Jesus diz: se levantarão falsos profetas e muitos seguirão a eles. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. É o que nós estamos vivendo. Ou seja, cada vez mais o amor se esfriando, nós pensando somente no nosso nariz e o resto que se exploda, assim que muitas pessoas estão vivendo, não é assim? Aí olha que coisa interessante. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Então a salvação é para aquele que ficar firme até o fim, aquele que não negar o nome do Senhor Jesus Cristo em qualquer hipótese e em qualquer ocasião. Então, fique firme em Jesus. E será pregado, agora Jesus termina dizendo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você parou para pensar que então o principal sinal não é as catástrofes ao redor do mundo inteiro? As catástrofes é o prenúncio, o princípio das dores, o princípio das contrações, que vão aumentando. Agora, o principal sinal para a volta de Jesus Cristo é a pregação do Evangelho a todas as pessoas, em todas as nações. Agora, antes que você diga, bah, mas então falta muita coisa porque tem muitas nações não alcançadas. Deus fala das mais diferentes formas. Eu tenho aqui, até poderia ter pego para mostrar a capa dele, mas eu não vou levantar aqui. Ele está bem aqui em cima, ó. Ele está bem aqui em cima, eu sei. A minha biblioteca está aqui atrás e aqui na minha frente. Num outro eu faço um making off, mostra, eu tenho uma biblioteca também aqui cheia de livros. Existe um livro chamado Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque é um livro muito bom. Dom Richarlison saiu e ele conta como equipe missionária há um tempo atrás. O objetivo era evangelizar nações que nunca haviam sido evangelizadas. E olha que interessante, ele conta que em boa parte dessas nações em que eles entravam, eles anunciavam Jesus Cristo e o chefe tribal dizia o seguinte: que coisa interessante, essas características desse homem que você está falando, ele apareceu ao nosso chefe num sonho. Nós já estamos cultuando a esse Deus. Só o que você nos trouxe de novo, que o seu nome é Jesus Cristo. Então Jesus, ele tem diferentes formas de se apresentar. Muitas pessoas em locais onde você não imagina estão sonhando com Jesus Cristo. Estão se convertendo a Jesus Cristo. Com o advento da internet, muitos lares estão sendo adentrados à palavra do Senhor Jesus Cristo, mesmo que de uma forma sucinta, mas já sendo suficiente, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela penetra onde ser humano nenhum consegue penetrar. Então, o principal sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho para todas as nações. Ou seja, aqui está uma responsabilidade nossa, daquele que seja seguidor de Jesus Cristo. Espalhe a semente do amor, espalhe a semente de Jesus Cristo, pregue a Jesus Cristo em tempo e em fora de tempo, porque assim você está contribuindo para exatamente o que Jesus fala aqui, que é a pregação do Evangelho. Na próxima aula, nós vamos continuar do capítulo 24 de Mateus, versículo de número 15, e vamos falar um pouco a respeito de um homem da abominação, o anticristo que vai se levantar. É claro que nós não vamos falar muito, porque eu pretendo falar mais sobre o anticristo em Apocalipse, mas nós vamos, para continuar o contexto, o sermão profético, continuar então na próxima aula, lembrando que as aulas são sempre segunda-feira e na quinta-feira, às 20 horas, sai vídeo e aí eu divulgo nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir, tudo isso é importante para nós semearmos este evangelho, que é um evangelho capaz e o único capaz de realmente transformar vidas. Que Deus te abençoe grandemente.